ao longo da Segunda Guerra Mundial, muitos homens e mulheres foram acusados de espionar seus inimigos. E se os alemães encontrassem alguém acusado de espionagem, eles lidariam com eles brutalmente e de forma rápida. Eles executariam possíveis espiões, geralmente por pelotão de fuzilamento, mas havia outras histórias que eram mais bárbaras envolvendo o destino dos espiões. E existe uma história de um grupo de mulheres que foram presas depois de serem capturadas trabalhando com os franceses. Era da resistência e eram membros do executivo de operações especiais britânicas, então elas foram levadas para um campo de concentração. Os prisioneiros lá recordariam mais tarde os gritos quando essas mulheres foram queimadas vivas dentro dos crematórios, mas todos os exércitos e militares acreditavam que espiões eram fundamental para o esforço de guerra. Eles torturavam todos os espiões para extrair segredos e informações, e aqueles que não entregavam nenhuma informação seria executado após ser marcado como uma causa perdida. Os tempos eram muito desesperadores após a Operação Barbarossa e por causa das perdas que eles enfrentaram na frente. E o exército alemão forçou as pessoas a se juntar às forças e lutar na frente. Muitos não quiseram aderir e foram obrigados a fazê-lo sob a ameaça de execução ou serem enviados para um campo de concentração. Os grupos de resistência ficariam furiosos com isso, mas um país que tinha várias pessoas forçadas e recrutadas para o exército alemão era a Polônia. E cerca de 90 mil pessoas da Polônia foram recrutadas à força para a Wehrmacht. E em 1945, cerca de um terço dos soldados poloneses no oeste tinham anteriormente servido no exército alemão antes. E um desses homens que era da Polônia e serviu no exército alemão era Józef Wende, que nasceu em 12 de agosto de 1926, e ele estaria então na adolescência quando a Polônia foi invadida pelos alemães e ter apenas cerca de 13 anos quando a Segunda Guerra Mundial estourou. E os jovens, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, foram instruídos pelo exército alemão a ir atrás das linhas inimigas e espionar diferentes informações e grupos aliados. E claro que isso era uma missão, e quando os aliados descobrissem esses meninos, iriam realizar represálias brutais. Józef Wende havia sido convocado para o exército alemão e ele iria ser encarregado pelos alemães de se esconder como um trabalhador escravo polonês atrás das linhas inimigas. Ele também receberia roupas civis para se esconder, e isso é importante porque solidificou que seu status era espião. E de acordo com a Convenção de Genebra, soldados fardados que realizavam espionagem não poderiam ser executados, pois estariam com uniformes claros e marcações do inimigo e deveriam ser levados como prisioneiros de guerra. E ficou claro que Józef Wende estava realizando um trabalho de reconhecimento e que após a descoberta de informações sobre a localização de unidades de soldados americanos, ele levaria as informações para os alemães. As informações que o menino Józef Wende estava passando foi fundamental para os alemães e era muito importante que um fluxo constante de informações chegasse ao comando dos alemães. Então, Józef Wende foi capturado pelas forças americanas atrás das linhas inimigas. Eles concluiriam que ele era um espião e estava se passando por um trabalhador escravo polonês, e na época de sua prisão, ele tinha cerca de 18 anos. Por causa disso, a Comissão Militar dos Estados Unidos condenou o jovem à morte e ele foi para aguardar sua sentença de morte dentro de uma prisão militar americana. E em 11 de novembro de 1944, ele foi informado pela Polícia Militar Americana que seu tempo havia chegado ao fim e um pelotão de fuzilamento havia sido reunido para sua execução. Ele foi acompanhado de um policial militar e também um padre que estava vestido de preto. Wende vestia o que parecia ser um uniforme alemão e usava um boné por cima de sua cabeça. Ele aparece em seus momentos finais intensamente apavorado e traumatizado. O padre católico falou com Józef Wende momentos antes e o padre ofereceu orações para o menino polonês que foi condenado por ser um espião alemão. Em seguida, o padre foi instruído a sair e o pelotão de fuzilamento entrou.
Os preparativos finais foram feitos quando Iosef Effendi foi amarrado a uma estaca, e seus olhos eram então cobertos por um pano branco para que ele não pudesse ver seus momentos finais. Então chegou a hora do pelotão de fuzilamento tirar a vida de um jovem de 18 anos.